Fala, galera, tudo bem? E aí, tranquilo? Olha só, hoje a gente vai ter uma aulinha, tá? Uma aula, né? Eu vou dividir ela em duas partes, tá? Só de revisão de primeira lei de Mendel. Então, a gente vai fazer alguns exercícios, alguns mais leves, outros mais um pouco assim sofisticados, para poder fixando bem essa primeira parte das leis de Mendel, tá? Que a gente chama de lei da segregação dos caracteres. E aí é muito importante que você pegue o seu caderno, tá bom? Anote os exercícios, a resolução dos exercícios. Ficou em dúvida? Eu vou fazer os exercícios com vocês, mas o ideal é que vocês repitam depois da minha explicação cada exercício, entendeu? Tente, depois da minha explicação, da resolução que eu vou fazer com vocês, peguem os enunciados e tentem fazer eles sozinhos. Ficou com dúvida? Vai, dá uma olhada. Depois de cada exercício, além da resolução que eu vou fazer, eu coloquei a resolução, um gabarito aqui, que aí se você tiver na dúvida, você pode pausar o vídeo no gabarito e olhar a resolução, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai começar, deixa eu só abrir aqui a nossa aula, tá? De revisão, então, de segregação independente ou primeira lei de Mendel. Então, vamos lá, é hora da nossa revisão. Coloquei só uma entradinha aqui para a gente só entrar no clima. Então, galera, vamos lá, tá? Deixa eu só colocar meu fone aqui para a gente começar os exercícios. Infelizmente, não são os exercícios aí que a gente vai fazer, são outros, né? Quem dera a gente pudesse estar correndo aí livremente. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar hoje com a tela minimizada para eu poder utilizar mais os recursos da caneta aqui, tá? Para a gente poder grifar as questões. Eu acho que vai ficar melhor. Eu posso usar mais recursos da caneta que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Então, olha só. Número 1. O número 1, a gente vai trabalhar aqui algumas coisas, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar com a ideia de representação dos heredogramas, tá? Deixa eu só trocar a ponta da minha caneta aqui, que eu não tô gostando. Eu não sei trocar. Deixa. Eu vou escrever do mesmo jeito, tá? Deixa eu só ver se tá funcionando. Tá ok. Vamos aumentar aqui. Vamos colocar uma corzinha mais bonitinha. Aumentar um pouquinho aqui. Né? Vamos colocar um vermelho mais brilhoso aqui, tá? Então, olha só, galera. É o seguinte. Aqui a gente vai interpretar o heredograma, tá? Tentar ver qual é o genótipo de cada um, só para a gente relembrar o que é genótipo, que são aquelas letras, azão, azinho. E, por enquanto, nada de conta, só para a gente interpretar, tá? Então, vamos lá. No esquema apresentado a seguir, os indivíduos assinalados em preto apresentam surdez causada pela mutação do gene conexina 26, de padrão, aqui ó, autossômico recessivo, tá? Então, a gente sabe que qualquer doença recessiva, ou qualquer característica, ela só vai se manifestar quando eu apresento os dois alelos recessivos, ou seja, o alelo recessivo em dose dupla. Um exemplo, azinho. Espera aí que meu fone caiu e essa caneta aqui também tá muito grossa. Deixa eu trocar esse ponteiro aqui, tá? Então, quando a gente apresenta ele em dose dupla, tranquilo? E aí, o que ele quer? Ó? No heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigotos. Quais indivíduos, galera? Se a gente está trabalhando com A, o indivíduo heterozigoto é o indivíduo azão-azinho, certo? E ele quer saber quais deles são obrigatoriamente heterozigotos, ou seja, a gente olhou para cá, para esse heredograma. Quais que você pode dar assim, a certeza que são heterozigotos? Então, vamos lá. Só relembrando, uma das características da herança autossômica recessiva é quando você tem os pais
normais, tá? Esses pais normais, eles podem apresentar algum descendente afetado. E é o que está acontecendo aqui. Para ser afetado, a gente sabe que esse aqui é o quê? Azinho, azinho. Logo, ele recebeu um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, a gente sabe que essa mãe, ela tem um azinho e o pai também. Só que eles tá te mostrando aqui que eles não são afetados. Então, eles têm um gene dominante normal, tá? Então, 1 e 2 a gente tem certeza, ok? Agora, eu olhei para cá, o que eu tenho certeza se a questão já está te falando que é uma herança recessiva? Que esse cara é azinho, azinho e esse aqui também, tá? Se o 9 é azinho, azinho, ele recebeu um azinho do pai e um da mãe. E a mãe é normal. Então, também tenho certeza que o 6 é azinho, azinho. O 5, eu não posso te falar. Por que eu não posso falar que o 5 é? Eu sei que ele é normal. Mas a gente sabe que quando a gente tem um cruzamento de azão, azinho com azão, azinho, eu posso ter azão, 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 azinho, outro azão, azinho e azinho, azinho. Eu não tenho certeza se esse cara aqui, ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Porque eu não tenho uma prole dele para pelo menos tentar saber, tá bom? E aqui, galera, desse nosso cruzamento aqui, olha o número 8. A mãe desse número 8, ela é homozigota recessiva. Então, ela só pode doar um azinho para esse cara. Só que ele é normal. Então, o outro azão veio do pai, com certeza. Tá? Então, a gente sabe obrigatoriamente que os indivíduos heterozigotos são os indivíduos 1, correto? Indivíduo 2, o indivíduo 6 e o indivíduo 8 que ficou apagado aqui embaixo. Então, a gente tem letra B como gabarito, tá bom? Esses indivíduos aqui são obrigatoriamente heterozigotos. Tranquilo, galera? Então, olha só. Letra B, ok? Aqui tem a resoluçãozinha da letra B com os possíveis genótipos, como nós vimos. O único que a gente não tem certeza quem é? É o indivíduo 5, porque ele é normal, porém a gente não sabe se ele é azão-azão ou azão-azinho. Tá bom? Então, ficou com dúvida, ou volta para o vídeo nesse slide ou no próximo, tá? Eu vou tentar abrir o slide para ver se a caneta lá vai ficar boa também. É porque vai acabar que a gente vai usar um recurso só, né? Então, não sabemos. Deixa eu só fechar isso aqui e abrir o nosso slide aqui, tá? Então, para o vídeo aí na questão 1, desculpa, no gabarito, e tenta visualizar melhor, tá? Vamos lá para a questão 2. Galera, questão 2. Tudo questões do vestibular do ano passado, tá? De 19. Observe a genealogia abaixo. Então, ele te dá aqui, ó, casal 1, casal 2, 3, 4. Aqui, 1 e 2 tiveram 2 meninos, 5 e 6. O 3 e o 4 tiveram 2 meninas. E aqui a gente tem que são 2 famílias diferentes, tá? Esse casal aqui é um casal 1, outro casal. E esses só estão na mesma família porque o filho 6 está aqui com a menina 7, tá? Então, vamos lá. O que ele te dá informação? Em genética, a gente tem que traduzir as informações que a questão está dando para a gente, rabiscar, colocar no papel. Então, ele está falando que a ausência de polidactilia, só adiantando que polidactilia é a presença de mais de 5 dedos, tá? Então, a ausência ela é condicionada pelo quadradinho ou bolinha em branco. E os portadores da polidactilia pelos preenchidos, tá? Então, vamos lá. Os indivíduos 1, 2, 3, 6 e 7 são portadores da polidactilia. Presença de 6 ou mais dedos nas mãos ou nos pés. Enquanto os indivíduos 4, 5 e 8 não são portadores. Sabendo que
A característica analisada pela genealogia é condicionada por um par de alelos autossômicos. Isso aqui quer dizer para a gente que autossômicos não ligado ao sexo, lembra? Não ligado ao sexo. Pode-se concluir que a probabilidade do indivíduo 9, a gente não sabe se isso aqui é homem ou mulher, então a gente pode usar um losangozinho ou um triângulo, tanto faz, tá? Ele quer saber a probabilidade do 9 nascer do sexo masculino e com ausência de polidactilia. Então, vamos lá. Ele está te pedindo duas probabilidades. Então, ele quer a probabilidade do indivíduo 9 ser do sexo masculino e não polidáctilo, né? Ausência de polidactilia e não polidáctilo. Então, ele quer duas probabilidades. Então, se ele quer duas, a gente vai ter que achar, primeiro, a probabilidade dele ser homem e multiplicar, a gente sabe que E multiplica pela probabilidade dele ser não polidáctilo. Galera, então temos que achar duas probabilidades e multiplicá-las, tá? Ele quer duas coisas nessa questão. Então, vamos lá. Vamos olhar para o heterograma aqui. Olha só. Polidactilia é um tipo, eu já olho para ele, eu já sei que é um tipo de herança autossômica dominante. Por que que eu sei isso? Porque casais afetados pela característica, peraí que eu apaguei aqui, esse casal aqui, 1 e 2, eles têm um filho que não é polidáctilo, tá? A única chance de um casal afetado ter um filho não afetado é ser uma herança dominante. Então, logo eu sei que na herança dominante, lembra? A gente tem aqui, ó, na dominante, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Na dominante, basta eu ter um alelo dominante para manifestar a condição. Então, esse cara aqui, ele é polidáctilo. Esse aqui também, ele tem um alelo dominante. Então, ele é poli. Para ser não polidáctilo, ele tem que ser o recessivo nesse caso. Então, aqui, ó, não polidáctilo, tá? E aí, galera, a gente tem o seguinte. Eu sei logo de cara que, então, o 5 é o quê? Azinho, azinho. Logo, recebeu um azinho do pai e um da mãe. Então, os pais apresentam azinho, só que eles são afetados, então eles só podem ser heterozigotos, tá? Então, a gente sabe que eles são heterozigotos. E aí, é o seguinte, esse filho aqui, a gente já viu na outra questão, que esse cara pode ser azão, azão, ou azinho, azinho. Aqui é a mesma coisa. Tem um filho normal, esse cara aqui é azinho, azinho. Essa mãe é assim, porque ela é normal. E aí, a gente sabe que se esse é azinho, azinho, um azinho vem do pai, da mãe, e o outro vem do pai. Então, esse cara também é heterozigoto, tá? Logo, a chance dessa mulher, ela só pode ser isso aqui, porque um azinho ela recebeu da mãe e ela é afetada, então ela recebeu um azão do pai. A gente está na dúvida é do indivíduo 6. Então, para esse cara aqui ser o 9, como a questão está pedindo, não polidáctilo, ser um menino não polidáctilo, o pai tem que ser heterozigoto, concorda? Por quê? Se o pai for homozigoto, olha só, se o pai for homozigoto, a gente vai ter isso aqui, ó. O pai homozigoto com a mãe heterozigoto. Ó, azão, 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 azinho, azão, azão e azão, azinho. Todos os filhos vão ser polidáctilos. E ele quer que o filho seja assim. Então, não teria chance. O que que a gente vai fazer? Isso aqui não rola. A gente tem que considerar ele como azão, azinho.
Mas, Mary, eu posso considerar tendo essa dúvida? Então, só pode considerar, em caso de dúvida, se primeiro você achar a probabilidade desse cara ser assim, tá? Então, vamos lá. Sempre quando eu não tiver certeza do indivíduo do pai que eu quero, se ele é homozigoto, se ele é heterozigoto, eu tenho que calcular primeiro a probabilidade dele ser o que eu quero aqui, no caso, heterozigoto. Então, ó, eu vou ter que pegar os avós do indivíduo que eu quero e calcular a probabilidade deles terem um filho assim. Então, vamos lá. Os avós, que é o 1 e o 2, são assim, né? Então, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Eu sei que o 6, ele é afetado, então excluo a possibilidade dele ser normal, porque a questão já está te mostrando que ele é afetado. Então, eu tenho aqui, ó, 3 chances dele ser afetado. Só que eu quero que ele seja heterozigoto, senão eu não consigo ter um filho azinho, azinho. Então, para ele ser heterozigoto, a probabilidade são de 2/3, tá? Então, a probabilidade do pai ser heterozigoto é igual a 2/3, tá? Guardo essa probabilidade aqui. E aí, vamos para calcular o do filho ser normal agora. Então, considerando que o pai é azinho, azinho, desculpa, azão, azinho, porque eu já calculei a probabilidade dele ser, então agora eu posso considerar, eu vou achar da mãe, ok? A mãe eu já tenho certeza que ela é assim, heterozigota. O cruzamento é o mesmo, tá? Então, azão, azão, lembra? Azão, azinho, aqui, azão, azinho e azinho, azinho. Então, galera, o que eu quero aqui? Probabilidade dele ser não polidáctilo. Essa aqui, de 1/4. Ok? Então, o que a gente tem? Eu quero a probabilidade... Vamos voltar para cá. Vamos pegar o que a questão quer. Probabilidade de ser homem e não polidáctilo, certo? E aí, o que a gente vai ter? Probabilidade de ser homem do sexo masculino, a gente sabe que é 1/2, porque tem masculino e feminino. Eu quero masculino, 1/2. Vezes a probabilidade de ser não polidáctilo. Nossa, 1/4 de cara. Não, calma aí. Eu tenho que unir a probabilidade aqui do pai ser heterozigoto para poder considerar o 1/4 que eu quero aqui. Então, galera, o que a gente vai ter? 2 sobre 2 vezes 6. Desculpa, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. A gente simplifica isso aqui, dá 1 sobre 12. Ok? Essa aqui é a probabilidade de termos desse casal aqui ter um filho homem e não polidáctilo, que nos dá a letra D. Entenderam uma coisa? Quero saber, vamos voltar aqui só para recapitular. O indivíduo 9, eu queria que ele fosse um menino não polidáctilo. A mãe dele eu já tinha certeza que é heterozigota, porque o heredograma já está mostrando. Só que o pai eu não tinha essa certeza. Toda vez que eu não tiver certeza de um dos indivíduos ou dos 2 indivíduos parentais, eu tenho que calcular a chance dele ser o que vai me satisfazer na hora do resultado. Então, a única chance do 9 ser azinho, tá? Era o pai ser heterozigoto, mas eu não tinha essa certeza como eu tinha da mãe. Então, eu tinha que considerá-lo heterozigoto. Quando eu tenho que considerar, eu tenho que mostrar a probabilidade dele ser assim. Então, com a probabilidade dele ser heterozigoto, eu consigo achar a probabilidade do filho ser não polidáctilo,
Tá bom, galera? Então, essa é uma questão um pouquinho mais complicada, ficou na dúvida. Olha rever essa explicação aqui quantas vezes for necessário para você entender isso aí, tá bom? E aqui atrás, a gente traz uma resolução bem mais simples, né? A minha eu expliquei, eu voltei aqui, tem uma resolução bem mais simples da questão.